amigos, professor Lélio Lima falando aqui do Rio de Janeiro. Vamos nós para um entendimento, está dentro das emergências, está dentro dos serviços de terapia intensiva, está dentro de clínica médica, está dentro da nossa realidade, do nosso cotidiano. Quer seja de dentro de casa, quando você vai verificar uma pressão arterial que tem necessidade de um controle mais rigoroso de um paciente sabidamente hipertenso, e dentro dos graus de classificação entre leve, moderado, severo ou associado, você tem que ter esse entendimento. O entendimento da fórmula da pressão arterial aplicada à prática diária. Se a diária for intra-hospitalar, professor Lélio Lima, da Ictus Corte, tem um recado fundamental para você. Veja quanto é muito importante. Entender dessa equação da pressão arterial é entender que pressão arterial é débito cardíaco vezes resistência vascular periférica total. Meu jovem, tudo isso seria muito simples e muito fácil se não conseguíssemos aplicar isso à prática diária e à clínica subjetiva de cada paciente. A esse divisor de água você tem que entender que o produto do débito cardíaco vezes a resistência vascular periférica é essa definição. Então, calma aí. Tudo que de fato modificar o débito cardíaco irá modificar essa pressão arterial. Tudo que de fato modificar a resistência vascular periférica também irá modificar a pressão arterial. Então nós precisamos dar um mergulho, numa definição, destrinchar, separar melhor quem é esse bendito débito cardíaco e quem é essa resistência vascular periférica. Quais são os medicamentos que atuam sobre o débito cardíaco? Quais são os medicamentos que atuam sobre a resistência vascular periférica? Como é que eles se autorregulam com relação ao sistema simpático ou sistema parasimpático? A esse entendimento, para nós da Ictus Corte, é uma rotina, um entendimento, uma prática e uma transformação da forma que você vê o outro e os órgãos alvos advindo dos picos hipertensivos, das emergências ou das urgências pressóricas. Vamos nós então. Quais são os fatores que influenciam no débito cardíaco? Eu preciso entender melhor que débito cardíaco, mais do que aquela força que o ventrículo esquerdo faz, que a bomba cardíaca faz, tem que ter um volume de chegada. E esse volume de chegada, eu chamo isso de pré-carga. Lembra que está chegando pelas veias cavas inferiores e pelas veias cavas superiores. É aquele volume que está chegando que gera, a partir desse momento, um volume de chegada e a bomba, na sua contração, há de expulsar e de criar uma resistência nas paredes do vaso. Chamei de resistência vascular periférica. Mas calma aí, se o débito cardíaco tem uma relação entre a pré-carga e o que sai após carga, professor, fica sempre um volume dentro do músculo cardíaco. A cada momento que teu coração ganha esse momento de relaxamento e ele enche de sangue, fica 120 ml, que é a média de volume. Mas quando ele faz a sístole, sai 60% desse volume. Então, calma aí, 50 ml vão ficar dentro do músculo cardíaco, porque 70 serão expulsos, professor. É essa conta que eu tenho que fazer? Sim. Se você multiplicar isso pela frequência cardíaca, você vai ver qual é a quantidade de volume circulante em um minuto. Jovem, esse entendimento é fundamental para quem tem os recursos minimamente invasivos
Lá na minha época lembrava do Swangans, depois lembrava do Visleu, depois lembrava dos recursos minimamente invasivos. Esse entendimento é plural para o controle. Associe isso à contratibilidade do músculo cardíaco. Mas vamos lá. Se, e somente se, o débito cardíaco é uma relação do volume vezes a frequência, eu tenho que entender que a frequência cardíaca, eu vejo ela na onda R. E aí eu tenho que atentar se essa onda R e a R, nas 12 derivações, olhando para o eletrocardiograma, ou para o próprio monitor cardíaco, que só vai te dar o norte, eu preciso apenas entender que ela pode ser regular, ela pode ser irregular, ou ela pode ser irregularmente regular. Veja que todas essas condições eu preciso ter um volume sistólico sendo expulso, que vai ser em média para uma pessoa adulta de 4,5 ml a 6 ml. Diga-me de que massa você está falando, de que tipo de paciente você está falando, para que você chegue a essa conclusão. Fundamental, então, que você venha calcular os fatores envolvidos e fazer um destrinchar, difusionar, entender melhor o que é a pressão arterial. Então, vamos lá. Débito cardíaco é volume. Já falei para você. É o que chega ao coração, pré-carga. Volume é o que sai do coração, criando, então, uma resistência vascular periférica. Mas para isso eu preciso ter uma frequência cardíaca que pode ser regular, mas pode ser irregular. Veja, exemplo, se ela for irregular a frequência cardíaca, eu altero direto o débito cardíaco. E uma das maiores arritmias de ocorrência no mundo chama-se fibrilação atrial. Ao fato de você ter uma fibrilação atrial, você já perde, em média, 30% desse débito cardíaco. Por isso, e somente por isso, nas fibrilações atriais de alta resposta ventricular, o paciente cursa com hipotensão. E se ele cursa com hipotensão, a tendência do mecanismo simpático mimético das respostas vão ocorrer como tentativa de taquicardizar para compensar isso. Fique atento que se eu tenho débito cardíaco, eu preciso ter força, eu preciso ter inotropismo. E esse inotropismo, que é a força do coração, lembrar que eu posso ter positivo ou negativo, mas eu preciso ter que esse volume seja expulso pelaquela questão da contratibilidade. E eu preciso ter um ritmo cardíaco para sustentar esse débito cardíaco. E professor, então como é que eu faço para tentar entender melhor aquelas regulações do sistema renina, angiotensina, aldosterona? Jovem, fundamental é que você mergulhe. Se você tem que ter um controle da pressão arterial, um domínio, uma propriedade à cabeceira do leito, esse é um dos sistemas mais importantes, além dos sistemas de regulação simpática e parasimpática. Vamos continuar dando mergulho? Vamos. Vou fazer apenas um destrinchamento do volume. Vou supor aqui que você já pegou com este professor, com a ictus forte, com toda a estruturação de reflexão docente, que o teu débito cardíaco é a frequência vezes o volume sistólico. Vamos pegar um paciente em repouso, está aqui em destaque em azul. Veja, se débito cardíaco é essa relação, frequência vezes o volume, peguei um paciente com uma frequência de 60. Veja o que entrou ao músculo cardíaco, 120. Mas foi expulso o que restou, o que foi colocado na sístole ventricular, foi simplesmente que saiu 70 ml e ficou na diferença
50 ml aquele músculo cardíaco. Fazendo essa conta, 7 vezes 6, 4,2 litros por minuto. É esse o débito cardíaco que você tem que considerar. Se você está fazendo o exercício para um paciente, para uma pessoa que já tem essa aptidão, já tem essa regularidade de exercício, você vê que a coisa mudou. Como é que eu chego a esse entendimento se isso está levando ou não aquele músculo cardíaco a um sofrimento? Entendendo que tem uma fórmula, e essa fórmula diz que frequência cardíaca máxima, de tantas outras, são 4, 5, 6 autores que falam sobre isso, o Tanaka, o Canova, que são autores que vão destrinchar melhor essa frequência cardíaca máxima. 220 menos a idade do paciente. Para isso, olhe o eletrocardiograma. Olhou o eletrocardiograma, você vai entender que eu preciso ter onda P positiva, antecedendo todos os complexos de ativação ventricular, principalmente ao fato de eu ver essa onda P positiva de morfologia, intervalo PR preservado entre 0,12 a 0,20, mas eu tenho que ter também em D1, D2 e AVF, a onda P positiva antecedendo o complexo de ativação. Mas eu tenho que ter a onda P também negativa em AVR. Fundamental que você entenda isso, aplique isso a essa frequência máxima e saia caminhando uma segurança maior para o teu paciente. Chegamos ao momento para esse entendimento plural e eu tenho que dizer, se gostou desse vídeo, não esqueça de deixar o seu like, de se inscrever no nosso canal, de curtir. Siga o nosso Instagram, @PoloIctoSport. Professor Lélio Lima falando do Rio de Janeiro, te convidando para essa casa de transformação.